Olá, meus amigos da Diário do Brasil, TV Prevê. Nós estamos apresentando mais um programa Enfoque Esportivo. Esse é o segundo do ano, né? Já tivemos no primeiro de ano, um programa que foi ao ar no dia de ano, né? Na semana do dia de ano, e hoje o nosso segundo programa. Esperamos que os senhores fiquem satisfeitos durante todo o ano, da mesma forma que nós temos recebido muitos cumprimentos, né? Pelos programas do ano passado, e isso tudo tem que ser creditado a uma equipe. Nós temos uma equipe que trabalha, né, no comando do Renatão e do Renatinho Zaiden, né? E vem toda uma equipe que ajuda, que faz um trabalho aí para poder levar um programa para vocês. Aí, no meu caso aqui no programa, que ajudei o Amantini, que coordena, né, Amantini? O Amantini sempre firme ali. O Amantini, o Fábio, o Léo, a Nete, a Renato, o Henrique, o Bruno, que está comigo sempre aqui, né, Bruno? Fazendo o meio de campo aí, Bruno caprichando para levar. Tem o Fabiano também, né? Fabiano sempre nos bastidores. Aqui tem de tudo para levar o programa até vocês. Falei do Fábio, né? É o pessoal que está aqui para levar para vocês um programa de qualidade. Bem, primeiro mandando um abraço aqui pro Henrico e pro... Cadê? O Henrico e pro João Lucas, que eu encontrei, garotinho que assiste o programa, os dois corintianos, né? E aí eu fiquei mais animado ainda. Falei, ó, tô pensando que só tinha palmeirense, tem muito garoto palmeirense nessa leva de Palmeiras, esse time do Palmeiras imbatível, né? Graças ao trabalho da Leila e da sua equipe, né? É só trabalhar sério nesse país, gente. Quando se trabalha sério, não é que quem não trabalha sério, às vezes em outro clube, rouba. Não. É trabalhar com competência, né? Às vezes contrata errado, contrata atabalhoadamente, apareceu um empresário, olha, tem um moleque que joga bem, não sei onde traz. Não, vamos ver se é bom mesmo, né? O empresário quer pôr, né? Pôr na vitrine. Tem uma vitrine chamada Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Flamengo, é tudo vitrine, né? Então eu quero fazer também aqui quando falou em Corinthians, Palmeiras, times grandes, São Paulo, Santos, né? Infelizmente, Bauru não está disputando a Copa São Paulo. Falta de organização, falta de vontade desse pessoal de Bauru, né? Então o que tem que fazer? Chamar para Bauru. A Bauru sempre foi o grande centro, né? de político, administrativo. Bauru foi o centro político, administrativo, esportivo da região. Tinha Noroeste, cara. Quando o Noroeste disputava a primeira divisão, vinha gente de Lins, Penápolis, vinha gente de todo lado, né? Esse lado de cá vinha de Ourinhos. Para Bauru, aí o cara vai no mercado daqui, o cara vai no barzinho, vai na pizzaria, vai no restaurante, movimenta a cidade. Entendeu? E agora na Copa São Paulo também tem disso. Marília, o Corinthians está em Marília, disputando a Copa São Paulo. Em Jaú está o Internacional. E Bauru, nada. E eu, como gosto do esporte, né, e até trouxe hoje aqui um cara que, além do meu amigo, grande desportista também, né, reconhecido nacionalmente e mundialmente, né? Então vai falar muito sobre esporte com a gente aqui. Então eu fico só aqui dando os pêsames para Bauru por não ter tido a Copa São Paulo aqui em Bauru mais uma vez, né? Já não é a primeira vez que Bauru não tem aqui uma Copa São Paulo para trazer para cá. Lotou. No sábado eu não fui, mas minha esposa foi para Marília. O que tinha de carro lá, ônibus, para ver de outras cidades, né? Para ver o time do Corinthians que jogou lá, está jogando lá, né? A Copa São Paulo, muita gente de fora, muitos ônibus. Minha esposa, o meu sogro mora lá, minha esposa estava lá, né? Muita gente lá, diz que tinha muito carro, ônibus de fora, vão gastar na cidade. Bem, hoje eu trago para vocês aqui um grande campeão, amigo meu, um desportista nato, que gosta realmente da coisa bem feita, né? Antônio Carlos Barbosa, cara que foi medalha de bronze que Olimpíada? De Sydney, 2000. De Sydney, de 2000. Medalha de bronze em Sydney. Então não precisa falar mais nada, né? Barbosa, tudo bem? Tudo bem, Faria.
boa tarde. É uma satisfação, né, estar com você nesse segundo programa de 2024. E aproveito a oportunidade para dar aí um feliz ano para todos nós, para todos os bauruenses, o pessoal da região e do Brasil que assiste esse programa, assiste a TV, Bauru TV. Né? Diário do Brasil, TV Prevê. Diário do Brasil, TV Prevê. O nosso amigo aí, um grande abraço ao meu grande amigo, e que conheço desde garotinho, Renato Zaire, né? Eu tive o prazer de ser vizinho quando ele era um garotinho ainda, e uma amizade de família que permanece até hoje. E você falando inicialmente aí em Copa São Paulo, me veio aí à mente algumas situações. O Noroeste faz muito tempo que não disputa a Copa São Paulo, né? Se não disputa, acaba não tendo por que sediar, né? E há 2 anos atrás sediou, Itu, através do Ituano, sediou os 3 anos seguidos lá. E o Corinthians jogou lá o ano retrasado. Um absurdo o que foi de torcedor corintiano. Lotou, olha que o estádio Novelli Júnior Itu é grande, lotou 2 arquibancadas de torcedor do Corinthians para assistir um jogo júnior. Júnior do futebol júnior. É um negócio assim absurdo. E em 1991, olha só, estou falando de 30 anos atrás, na primeira gestão do Luiz Filho, eu era o secretário de esportes. Sim. E nós trouxemos uma fase da Copa São Paulo para Bauru. Eu acho que estava Ponte Preta, Noroeste, Moto Clube e Santa Cruz. Sim. Simplesmente o Rivaldo e o Valber jogando pelo Santa Cruz. Sim. Né? Que foram os grandes jogadores que depois foram para Mogi-mirim e fizeram um grande carrossel caipira com vadão de técnico. Muito inteligente, o presidente do Mogi puxou 4. Rivaldo, o lateral esquerdo. O lateral esquerdo, lateral esquerdo chamava Henrique. Isso, e o lateral direito, isso. E levou 4. Mas, na verdade, aí então, foi pro Mogi, né? Foi. Eu já vou completar. Foi pro Mogi. Eu já contei isso aqui. Aquele, tinha um meinha. Era o Leto. O Valber que era o bom. O Valber era o craquinho do meio de campo. E no fim quem virou foi o Rivaldo. Então, jogava muito. O Corinthians, o Matheus comprou o Valber, comprou o Valber, pagou e trouxe emprestado sem fixar preço do passe, né? Trouxe 3 emprestados. Quem explodiu foi o Rivaldo. E vamos explicar, a TV Diário do Brasil, TV Prevê, explica para a garotada que está assistindo. Eu já contei isso aqui também algumas vezes, mas o garoto fica, o que é isso? Quando você empresta um jogador, o Noroeste tem um jogador aqui, vai bem e tal, aí o Palmeiras quer levar o jogador emprestado, vai emprestado, vai jogar um campeonato lá. No empréstimo você fixa o preço do passe quando quer. Ó, o time que vai comprar, né, falou que vai emprestar, o Palmeiras falou, olha, eu vou trazer, mas se eu quiser ficar com ele, eu dou 5 milhões para o Noroeste, 4 milhões, 3 milhões. Põe no empréstimo. Aí, se ele explodir, o jogador paga aqueles 3 milhões. É o risco, né? O cara pode explodir muito mais do que aquilo que ele vale. Isso, mas é isso que aconteceu com o Rivaldo. O Rivaldo explodiu e o Corinthians... Não, o Matheus não tinha estipulado o preço do passe do Rivaldo. Aí o Mogi falou, é 1 milhão. 1 milhão naquela época. O Corinthians falou, não tenho 1 milhão. Aí o Palmeiras foi lá, bancou 1 milhão e levou o Rivaldo e virou aquele gênio, aquele fantástico jogador da seleção brasileira. Mas foi 2 momentos assim interessantes, né? E esse do Santa Cruz aqui foi bem... Quem podia imaginar, né, que Bauru ia ser palco do Rivaldo e o Valber jogando ainda pelo Santa Cruz. Como também o Neymar jogou aqui, numa Copa São Paulo. Eu não estava, alguns santistas falam que ele jogou a primeira e segunda partida, se apanhou muito, porque ele era garotinho muito pequeno, meio driblava. Até alguém me falou que ele mostrou até a língua para a cama brincando assim. Então, ele era magrinho, pequenininho, e muito driblava, fazia. Aí os começaram a bater muito nele. Eu acho que a diretoria do Santos levou ele embora. Ele vai apanhar aqui, ele vai quebrar esse moleque. Ele já era
a grande revelação, né? Já era um, como dizem que hoje no Santos tem um outro garotinho lá. O Santos é pródigo nisso, né? Pródigo, sabe fazer base, né? Sabe. Diz que tem um garoto de uns 12 anos lá, 13, que vai ser o novo Neymar, diz que joga muito. Que agora fica todo mundo descobrindo o novo Hendrick, o novo Neymar, todo mundo Esse Hendrick já foi vendido, né, por 450 milhões. Vamos falar de nós agora aqui. Barbosa, como é que começou o Barbosa? Eu sei que você começou jogando basquete, né? Eu joguei assim, uma turminha que nós tínhamos aí, de amigos, né? Fizemos um time aí que esse que foi nosso segundo pai, o Raduan Trabucci, que faleceu aí há 2 anos atrás. Ele era o grande homem do basquete de Bauru, né? O basquete em Bauru existia por muitos e muitos anos em função da abnegação dele, do trabalho dele. E nós fomos todos jogar basquete lá com ele, jogávamos lá, eu entrei. E aí eu parei cedo, com 18, 19 anos, acabou o juvenil, o pessoal continuou jogando e eu comecei a brincar de ser técnico, né? Sim. Essa é a palavra correta, brincar de ser técnico. Quer dizer, que formação que eu podia ter para ser técnico, né? Então eu estudava lá no Instituto de Educação Ernesto Monte, e a professora de Educação Física, a professora Norma e a professora Maraci, também já estão em outro plano as duas. Como via lá aquele menino lá, aquele adolescente o dia inteiro na escola, a única coisa que eu não queria era estudar, queria era ficar lá o dia inteiro na escola jogando futebol, jogando basquete, o que dava eu jogava, tinha o quê? 19 anos. E não trabalhava, graças a Deus eu não precisava, naquele tempo não tinha de trabalhar muito cedo não, né? Eu podia ficar à vontade. E aí eu comecei a dar treino despretensiosamente, né? Você não quer treinar as meninas aí do basquete e tal? Então aquilo que eu aprendia lá no Raduan, eu transportava ali para o basquete. E assim começou, né? Comecei a disputar campeonatos da cidade, começaram, na época, a CEP, Associação de Esportivo, através do lendário Valzinho, Giovanni Oliveira. Valzinho, lá do Jornal da Cidade. O Valzinho foi também uma pessoa extremamente inteligente assim no esporte, realizador, ele fazia campeonato de xadrez, ele criava, sabe, assim, ele era um esportista. E o Valzinho criou um campeonato de basquete feminino. Na SEB? Na SEB. A SEB era a Associação dos Cronistas Esportivos de Bauru. Isso, então através da SEB ele criou esse campeonato. E entrou o Tilibra, Lojas Americanas, sabe? O Guedes, Instituto, Liceu Noroeste, e eu era o técnico do Instituto. Então entramos, mas o Guedes era muito mais forte, o Guedes ganhava fácil. E assim eu comecei com aquele timinho meu lá, até que em 66, numa grande final na panela de pressão, inclusive as duas rádios de Bauru transmitindo a final, você vê que era importante. Foi importante. Lotou a panela de pressão. Auro Verde e G8. G8. Lotou a panela de pressão e nós ganhamos. O Instituto ganhou do Guedes, que foi um absurdo, assim, aquilo lá. Aí surgiu o Luso. O Luso, nessa altura, já estava com o ginásio, com as quadras externas prontas. Fez um primeiro time lá de basquete feminino. Começou com o feminino. E me chamou para ser técnico. Aí eu juntei essas duas equipes, que tinha em Bauru, que era o Luso, que era o Guedes, que era o Instituto. Convidei algumas meninas do Colégio São José que jogavam, do Liceu Noroeste que jogavam também. E formamos lá um time que começou a jogar Campeonato Paulista, Campeonato da Federação. Isso também um grande esportista, o senhor Rodrigues, Antônio Marques Rodrigues dos Santos. Eu estou numa visão muito aguçada. Muito aguçada. O horizonte dele era muito amplo. E começamos lá a fazer basquete, a disputar a federação. Aí o meu trabalho, eu acho que começou a ser observado já fora dos limites de Bauru, e aí eu comecei a ser técnico de seleção paulista, em campeonatos brasileiros. Eu era assistente, depois passei a ser técnico, mas o meu grande pulo, vamos chamar assim, de rendimento, de melhora, de apresentação de trabalho, foi que em 69 foi inaugurado o Centro Esportivo do SESI ali na Rubens Arruda. E o professor Gino Basso, na época, era o diretor, também uma pessoa, um esportista também, de longas e belas histórias em Bauru. O Gino, a política do SESI era fazer escolinhas por modalidade esportiva. Então, na época, ele selecionou aqueles professores especializados por modalidade. Então, foi o Paulo Zwicker, que também já está no outro plano, para ser voleibol, que era também um esportista extremamente competente. O Barbosa, para ser do basquete, o Ari Caetano, que também já está no outro plano, o futebol de salão, né?
Então aí foram vários, natação, ginástica. Eu ali comecei um trabalho de basquete. Porque ali eu passei a ter um emprego que eu não tinha emprego assim, de técnico, nada, né? É tudo na base do voluntariado. Do amor à arte. E é que eu falo nas minhas palestras, sabe? Quando eu faço palestra para aluno, principalmente para aluno de educação física, eu faço questão de frisar isso. Vocês têm que investir na carreira de vocês. E o investimento passa por um período de sacrifício. Apresentou serviço, aí você pode ir lá exigir alguma coisa. Agora, já querer exigir sem apresentar nada é complicado. Aí eu não exigi nada, caiu no meu colo, não. Fui convidado para ser professor do SESI, Centro Esportivo número 6. Ali eu dava aula todo dia, das 8 ao meio-dia, de basquete. Sim. Entrava uma turma, saía outra, entrava uma turma, saía outra. E só feminino. Das 11 ao meio-dia eu tinha uma turma de meninos. E ali surgiram vários jogadores. Aí você ganhava, tinha salário. Não, aí eu era contratado pelo SESI, era professor, sim. Ganhava por hora, por aula. Aí, o que aconteceu? Qual era a minha estratégia? Eu fui nos colégios da região, que era o Ernesto Monte, o Rodrigues de Abreu, o Henrique Bertolucci aqui na Vila Independência. Na região, na cidade. Na cidade. Eu pedia para as professoras levar as alunas delas da turma de treinamento, porque naquele tempo no estado tinha turma de treinamento. Então a professora fazia uma turma, quem quer treinar basquete? Então ela fazia uma turma de basquete. Então eu pedia para ela levar essa turma para eu treinar. Sim. Então ela ia lá, para ela era bom, porque ela usava da aula, fazia chamadas, ficava sentada lá e eu dava aula. Você ia na escola? Não, elas iam lá no SESI. Lá no SESI. Lá no SESI. Então, o que acontecia? Entrava uma turma das 8 às 9, aí chegava outra das 9 às 10, outra das 10 às 11. Aí, dali 2, 3 meses, eu comecei a selecionar. Começou a pensar as melhores. Pensar as melhores e fiz uma turma chamada Turma de Treinamento, das 11 ao meio-dia. Aí surgiu uma geração de várias jogadoras de basquete de Bauru. Surgiram vários meninos que chegaram na seleção brasileira. De Bauru mesmo? De Bauru mesmo, formadas dessa escolinha do SESI. Vânia Teixeira, jogadora que foi uma das melhores jogadoras do Brasil, foi formada ali. As irmãs Camilo, formadas lá. Ana Camilo e Tereza Camilo. Isso, então, chegaram de seleção. Tereza, que é a esposa do Baroninho. Do Baroninho, então. Começaram lá no SESI com 9, 10 anos de idade. A Jane Lune também começou, tudo várias, a Ivanilda, que já faleceu. Então, uma série de meninas. Aí eu trouxe a Suzete para Bauru com 14 anos, veio lá de Penápolis, e formamos uma seleção, e tinha a Simone, que Como é que foi a história? Você viu a Suzete onde jogando? Nos Jogos Abertos em Tupã. Ela tinha 14 anos. Jogos Abertos. Jogos Abertos. Ela jogando para o time de Penápolis. De Penápolis. Ela jogava vôlei e basquete. Aí ela veio para cá, garotinha, 14 anos. Aí ela desenvolveu todo o basquete dela aqui comigo. Sim. Né? Aí aquele trabalho começou... aí nós começamos a jogar a categoria de base da federação e ganhar. Né? Nós não perdíamos. Né? E até esse time do SESI virou BTC. Esse time de Bauru, que ano era isso aí? Isso aí foi em 71, 72. Começou em 71. Você já era professor de educação física? Já. Você se formou em 69? 69. Sim. Então eu fui por 69. Essa turma de 69... Foi a primeira. Primeira turma que já lecionou para mim em 70. Isso. O Alaerte, o Zé Vermelho, Zé Roberto de Castro, que hoje é vice-reitor da Unimar. Então aí o que aconteceu? Aí quando nós começamos a ter esse domínio interessante, esse time ficou tão marcado. O Alberto também, né? O Alberto também da minha turma. O Egídio, que jogou no Corinthians, lateral direito também. Egídio, formou com a gente aqui. Mas ele só veio aqui para estudar. Não, ele jogou no Noroeste. Ele estava no Noroeste, cara. Sim, jogou no Noroeste. Jogava no Noroeste. Jogou no Noroeste. Aí... Lateral direito. Ele era do Botafogo para o Corinthians. E do Corinthians ele veio jogar no Noroeste e estudou aqui. Aí, esse trabalho acabou sendo absorvido pelo Bauru Tênis Clube, né? Sim. E nós começamos a ganhar muita categoria. Então, você sabe que até hoje, fazendo essas minhas andanças aí em bairros, em vários setores da cidade que eu frequento, que eu gosto de andar e ter amizades de diferentes faixas sociais, o pessoal lembra desse time do BTC. Aquele time, Vânia, Simone, Suzete, Camilo. Né? Então o pessoal lembra, porque realmente foi um trabalho que foi muito marcante, né? Marcante. O ginásio SESI lotava todos os jogos que nós fazíamos, lotava o ginásio SESI. Foi esse time que foi campeão lá de Jundiaí. Isso, então. Esse time, por exemplo,
Nós fizemos uma vez uma melhor de 3 com o Divino Salvador. Sim. Então, em cima daquele. Jundiaí, em cima daquele jogo que nós somos, né, Jundiaí, que deu aquela confusão lá, então. Nós transmitimos esse jogo. Eu trabalhei nesse jogo. Que transmitia, que eles cortaram o fio, Cortaram o fio. Vocês transmitiram para ninguém, né? Foi um jogo, só para contar, porque como é que não transmitiu? Nós fomos Walter Lisboa, eu para transmitir o jogo lá o Walter narrar e eu comentar. Lá em Jundiaí. Era o Divino Salvador, que era um time de freio lá, né? De padre. E olha o que eles fizeram, era padre, hein? Olha o que eles fizeram. Cortaram o fio, rapaz, cortaram o fio. E nós estamos transmitindo, eu, Lisboa, não chegou nada em Bauru. Porque não tinha retorno, não tinha celular? Aquele tempo não tinha celular para nego ligar para nós, não tá chegando aqui, alguma coisa. Não tinha. A gente tinha 2 fios pendurados, que aquele tempo não era Telesp, era aquele tempo era telefônica. Ligava lá, e aí você pegava o fiozinho que estava lá, estava escrito lá, G8 Bauru. Você põe e falava na nossa malha, alô Bauru, alô Bauru, alô Bauru. Eles puxavam maletinhas, falavam, ouvia. Alô Bauru, alô Bauru. Aí você, para ver, ouvir. Alô, eu queria no inferno, pode falar, rapaz. E falava. E quando nós achamos que estava falando, não falou. Porque eles cortaram o fio na hora que foi começar o jogo. E aí, foi esse jogo aqui, o palco meu quebrou o palco. Aí aconteceu, a terceira partida foi em São Paulo. Foi lá no Sírio. Porque marcaram para lá por causa das brigas. Então aí foi quadra neutra final, porque os dois terminaram empatados. Aí, porque nós ganhamos aqui e perdemos lá. Aí a final foi para São Paulo. Vejam bem, estou falando coisa de 1972. Quanto foi esse jogo lá? Você lembra? Não lembro. Mas foi apertado, nós estávamos ganhando. Sempre apertado. Apertadinho. Aí nós fomos fazer essa final em São Paulo e, olha bem, basquete, hein? Foram 11 ônibus de Bauru no Sírio. A Univerde, na época, com o Sica, que era um fanático pelo basquete feminino, eles ficavam assim na rádio, olha, lotou mais um ônibus, estamos precisando de mais ônibus, quem é que vai patrocinar ônibus? Aí uma empresa ligava. Agora tem um supermercado tal, patrocina mais uma. Pode lotar mais um ônibus. E assim, era assim, né? E fomos lá, então foi um time realmente que pegou em Bauru. Então aí foi meu começo. Aí o que acontece? O Sica, para que as pessoas entendam, os jovens também, era o Silvio Carlos Simonetti, que é irmão do Paulo Sérgio e do Netão, que infelizmente já nos deixou, né? O Sica. O apaixonado por basquete lá era o Sica. O futebol era o Paulo Sérgio. Não é mesmo, Mantini? Aí ele realmente, inclusive o Sica é uma das pessoas que eu reputo como um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento desse basquete. Porque ele nos acompanhava, ele viajava junto com o time. Com a delegação, Com a delegação. Às vezes eu segurava até o horário da saída para ele poder ir junto. O que acontecia? Acabava o jogo, ele já ia no telefone público ou pedia lá para o bar do ginásio, fazia ligação a cobrar, entrava no programa do Nelson Machado, que era 10h30, 11 horas, já entrava, o BTC ganhou, e pá, quer dizer, aquilo foi pegando na cidade. Só que, de repente, eu, surpreendentemente, recebo um convite da Confederação para ser assistente técnico de uma seleção brasileira que ia disputar os Jogos Pan-Americanos da Colômbia, em Cali. Eu tinha 26 anos. Olha. Eu era mais novo que as jogadoras, né? Aquilo eu assustei, mas por quê? Já estavam observando o meu trabalho em Bauru. Aí eu fiquei como assistente técnico da seleção 2 anos, 3 anos. Aí não dava, porque o SESI exigia a minha presença aqui. E o SESI, eu tinha um bom salário, a Confederação não pagava, dava uma ajuda de custo para você, enquanto você estava lá. É só nome. E reembolsava todas as despesas. Falei, não dá, não vou perder meu emprego aqui. Aí saí. Aí em 76 eu voltei como técnico. Né? Aí a CBB achou que tinha necessidade de fazer uma renovação e me chamou e me convocou para fazer essa renovação. Quando eu levei Hortência com 17 anos, Paula com 14 anos. Olha. Né? A Paula tinha 14 para 15 anos quando eu cheguei para a seleção. Então formamos uma seleção muito jovem. Estava onde a Paula? Jogava em Jundiaí. Você vê, a Hortência foi com 17 anos para a seleção brasileira. Então, aí começou a minha jornada. Hortência onde? A Hortência jogava em São Caetano. São Caetano. A Paula e a Suzete em Bauru. Eram as 3 principais jogadoras. Suzete foi 11 anos capitã da seleção. A Suzete foi uma grande jogadora. Barbosa, o pessoal já está avisando que terminou. Tá vendo? Nem começa o programa, tem que terminar.
Eu quero convocar você para voltar aqui. Quando você vai estar em Bauru outra vez? Agora eu fico aqui, esse mês eu fico mais umas 2 segunda-feiras aqui. Fica? Fico. Vamos ver como é que vai ser essa segunda minha, que já está agendado na segunda, mas vamos trazer você outra vez para continuar falando daí para frente. Da seleção. Daí para frente. Nós vamos começar daí, porque se for aguarde os próximos capítulos. Vai precisar uns 5 programas para falar do começo da carreira do Barbosa. Agradecer o Barbosa. Obrigado, Barbosa, mais uma vez. E eu agradeço você pela oportunidade, porque realmente o tempo... São muitas pessoas novas na cidade, né? A cidade cresceu muito. É uma juventude que não é obrigado a saber a história. Né? Isso. E eu só digo o seguinte, encerrando o programa, eu fui uma exceção como técnico. Sim. Porque talvez eu tenha sido o único técnico que tenha alcançado uma projeção internacional, sim, começando como técnico de escola. De escola, Porque normalmente todo técnico começa em clube. Em clube foi um ex-grande jogador que já dá um salto e vai para a seleção. Eu não, eu comecei degrau por degrau. Mas muito obrigado. E bronze na Olimpíada de Sydney. Foi o último grande título do basquete brasileiro. Foi a medalha de bronze olímpica, e isso já há 23 anos. Nossa. Em 2000. Falta incentivo. E esse título meu agora, que para mim realmente veio coroar a minha carreira, que foi o Hall da Fama da FIBA. FIBA é a Federação Internacional de Basquete. Federação Internacional de Basquete. E fui receber na Suíça. Eu fui na Suíça. É uma solenidade, coisa finíssima. E eu fui em Genebra para receber essa. Foi em dezembro do ano passado. Hall da Fama. Muito bem. E teve também o bronze. O bronze da Olimpíada de Sydney. Mas nós vamos falar isso a partir da próxima, ou na outra segunda, ou na outra ainda. Aliás, a semana inteira você vai ver o Barbosa, porque esse programa passa a semana inteira. Um grande abraço a todos os meus companheiros aqui que colaboraram comigo, né? Meu abraço a você, telespectador, que é a razão de ser do programa. Sem você não tem programa, não é mesmo? E principalmente agradecer um grande amigo meu. Esse amigo que eu agradeço todos os programas, e que as senhoras que me cruzam no mercado, nas ruas, falam, não, você fala tanto dele, você é cristão, sou cristão. Agradecer ao meu amigo Jesus Cristo. Esse sempre foi meu amigo, e agora que eu descobri nos últimos anos que ele é meu amigo, que eu também tenho que ser amigo dele. Grande abraço, meu amigo Jesus. Tamo junto. Até a próxima.